As histórias das 3 homenageadas do Prêmio FAPEMA 2021 são de mulheres que se sensibilizaram com problemas da sociedade e trabalharam incansavelmente para pensar em soluções para eles. E por isso, são inspiradoras. Essas cientistas também construíram caminhos para que os seus alunos pudessem trilhar em direção a esse propósito. Acompanharam cada um, transmitiram conhecimentos e aprenderam junto com eles. E como fruto dessa extraordinária sinergia, nasceram cursos, patentes, dissertações, laboratórios, tudo para somar com o progresso do nosso estado. As histórias de Zafira de Almeida, Luciane Brito e Angélica Macedo, apesar de suas distinções, têm a ciência como um forte ponto que as conecta. Por isso, a FAPEMA conta um fragmento dessas histórias como uma forma de agradecer e inspirar outras mentes inquietas e inovadoras do Maranhão. Falando sobre educação, a professora Angélica, que cresceu nesse meio e decidiu trilhar uma jornada pesquisando e orientando dezenas de alunos, possui hoje o maior número de patentes depositadas do Instituto Federal do Maranhão e mais de 50 projetos em andamento. Bem, a minha mãe era professora e eu ia sempre à escola com ela, ficava com os alunos, além de eu estudar, não é? Depois os meus primos foram nascendo, porque eu sou a neta mais velha, e aí eu comecei a ensinar os meus primos. Então, eu continuei a minha trajetória e eu fui fazer o curso de técnica em Química no Instituto Federal, né, que antigamente era a escola técnica. E aí, depois que eu terminei o curso de Química, eu resolvi fazer o curso de Química Industrial. Eu comecei a estagiar na Embrapa e daí eu percebi que eu gostava muito de pesquisa e gostava de ensinar. Então eu transferi o meu curso para a licenciatura em Química. E aí eu disse, é isso aqui mesmo que eu quero, não é? Angélica é cearense, mas foi no Maranhão que realizou diversas pesquisas que contribuem com o estado. Ela conta como essa decisão foi marcante em sua carreira e os impactos dela hoje. Eu sou cearense, não é? Nasci em Fortaleza, no Ceará. Fiz o meu mestrado e doutorado lá, né? Na Universidade Federal de Ceará, onde eu também fiz a minha graduação. E quando eu estava com 2 anos e meio de doutorado, eu fiz o concurso para o Instituto e passei. Então eu passei e tive de assumir em dezembro de 2008. E logo quando eu assumi o concurso, eu assumi também a coordenação do curso. Como eu assumi a coordenação, com 3 anos eu defendi o meu doutorado, que era para defender em 4 anos. Eu defendi o doutorado em 3 anos e fiquei despreocupada para poder trabalhar com os alunos, porque eu fui trabalhar no interior do Ceará, em Xaba. E lá nós estávamos começando, não é? O instituto era novo, tinha a primeira turma, não tinha nada, não tinha laboratório, não tinha nada, não é? Trabalhamos no primeiro ano. Os alunos já tinham um trabalho a apresentar. E eu trabalhei lá 5 anos. E o meu esposo passou no concurso aqui da UFMA, né? Para professor. Então eu tinha 2 opções, não é? Tinha 3 opções. Era ficar lá e ele aqui, pedir para a vaga dele ir para lá, ou vir contribuir com o Maranhão. E aí, como o Maranhão abençoou ele, eu já tinha contribuído 5 anos no Ceará, os meus alunos já estavam a finalizar e a entrar no mestrado. Então eu disse, bem, como eu já abençoei aqui, eu vou abençoar o Maranhão. Angélica é apaixonada por ensinar e acompanhar o desenvolvimento dos seus alunos. Tanto que ela os incentiva a pesquisar dia e noite no laboratório do Instituto Federal. E mesmo na pandemia, não pararam. Então aqui eles dizem, eu chego para eles e digo, vocês querem trabalhar com o quê? Com o que vocês quiserem, vocês vão trabalhar. E aí o que acontece? Eles escolhem com o que eles querem trabalhar. Se eles tiverem dificuldade de escolher, eu digo para eles algumas opções do que os meninos fazem, para eles começarem a ter ideia do que eles podem fazer. Bem, eu acho muito lindo, não é? A atitude dos que fazem a FAPEMA de reconhecer o valor dos pesquisadores. Então, assim, eu fico muito feliz com esses editais que levam ao reconhecimento do trabalho que é realizado. E
Eu espero que a cada dia, não é, as pessoas possam se envolver mais com a pesquisa, que a cada dia possam valorizar mais a pesquisa e que as mulheres continuem, não é, a cada dia se empenhando mais para que nós possamos, com a pesquisa, melhorar ainda mais o nosso país e o Maranhão. Professora Zafira de Almeida. Desde pequena, ela sempre soube o que queria ser. Prontamente compartilhava com seus colegas de classe e professores sobre a sua paixão pelos animais marinhos e o desejo de trabalhar futuramente com isso. E no ensino fundamental, um professor me disse aquela famosa pergunta: o que você quer ser quando você crescer? E eu imediatamente, enquanto os outros pensavam, quero trabalhar com os animais marinhos. Além de achar fantástico o mundo marinho, eu sempre tive muita preocupação com a conservação desses seres, para que meus filhos, meus netos pudessem chegar a conhecê-los um dia. E nesse sentido, o professor mais que imediatamente me disse: você quer ser uma oceanógrafa, Zafira? Zafira inicia sua jornada acadêmica em São Luís, graduando-se em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Maranhão. Ela teve então um grande despertar para a pesquisa e atentou ainda mais para os impactos sociais do trabalho que realizava. Com o tempo a gente vai elaborando melhor o pensamento, vai ajustando, vai vendo o que a sociedade está precisando, porque não adiantava mais para mim ficar só contando arco branquial de peixe para identificação. Eu precisava ajudar as comunidades de pescadores que estavam ali e entrando num enfoque mais social. A professora Zafira fez também oceanografia na Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em zoologia na Universidade Federal do Pará. Essas formações serviram como base para os projetos que vieram a seguir. E algo muito claro no relato de Zafira é a valorização do outro, da colaboração harmônica para dar vida a tais projetos. O que foi muito importante para mim foi essa relação, esse exercício de formação de pessoal, ajudando eles a desenvolver essa capacidade de trabalhar com pesquisa, de trabalhar com educação. A FAPEMA é a nossa mãe. Graças à FAPEMA, a seriedade do trabalho, eu consegui aprovar vários projetos. Sempre trabalhando a biodiversidade, a bioecologia e também trabalhando a educação ambiental nas comunidades tradicionais desses municípios. Então, desde a minha tese de doutorado, eu fiz todo um trabalho que vai de ponta a ponta da costa do estado do Maranhão. Nós já fomos premiadas algumas vezes. A minha família sempre foi, para mim, o meu porto seguro. Mas eu não consigo ver família que não seja nessa visão de contribuição, de ajuda do Porto Seguro. Os meus filhos e o meu esposo estão aí para toda hora. Nessa busca de melhorar cada vez mais a educação, a formação com qualidade na universidade, nós sentimos necessidade de ter um programa de pós-graduação. Nós fomos contemplados com um curso em pesca, tá? É um curso de graduação em recursos aquáticos e pesca. O curso está aí crescendo agora, porque a gente achou que ficou pequeno, pesca e recursos que tem uma demanda maior e a gente vai crescer para atender essa demanda. E quem sabe um doutorado daqui a pouco. A professora Luciane Brito muito nos ensinou com sua trajetória na ciência. Foi apaixonada por medicina, tanto que sempre teve a certeza dessa carreira em seu coração. Por isso, ela foi atrás desse sonho. Tornou-se uma médica excepcional que jamais deixou sua sede pelo conhecimento cessar. Pelo contrário, protagonizou algumas iniciativas importantes no estado. As pessoas aqui não têm condição, aqui em São Luís, de fazer a pós-graduação aqui em São Luís. Tinham que viajar e não era fácil para a pessoa largar sua família e ir viajar.
Então, a gente quis montar um programa de pós-graduação aqui na UFMA. Para isso, nós esperamos, gente, de 1990 a 2003. Por quê que nós esperamos? Porque tinham que ter, no mínimo, 10 doutores. E não tinham. Eu fui a primeira doutora em ginecologia aqui no Maranhão. A segunda foi a professora Maria Bethânia, da Costa Cheim. Então, e por que a gente começou realmente em 2003? Porque a CAPES abriu um programa guarda-chuva, onde a gente podia montar uma pós-graduação com até 10 professores, doutores, de várias especialidades. Então, nós conversamos com colegas da endócrino, da fisioterapia, da clínica médica. Então, a gente foi montando este programa. Então, nosso programa foi aprovado em 2005, que é o hoje Programa de Pós-Graduação em Saúde do Adulto. Acontece que no programa de pós-graduação, a própria CAPES exigiu que a gente tivesse um laboratório de pesquisa, e nós não tínhamos. Então, nós tínhamos os laboratórios do Hospital Dutra, já o CEPEC, o Centro de Pesquisa Clínica, mas não tínhamos do programa. E a gente disse, nós temos que fazer uma unidade de pesquisa, criar uma unidade de pesquisa. Como nós tínhamos uma linha, tínhamos e temos uma linha de pesquisa em oncologia muito forte no nosso programa, então nós resolvemos navegar pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer, para ver o que eles tinham de novo lá. E eles tinham criado já um banco de tumores. E aí, o que nós fizemos? Nós conversamos com o pessoal de lá e dissemos que a gente queria montar. Então, o primeiro banco de tumores do Nordeste foi o nosso do Maranhão. Primeiro banco de tumores DNA do Maranhão. Um grande propósito do aprendizado é compartilhá-lo. E quando se tem empatia para olhar o outro e reconhecer necessidades, aí esse processo ganha um sentido transformador. Disso, a professora Luciane entendia bem. Porque um estimula o outro. Então, um dá ideias para o outro. Nós temos que ter tempestade de ideias para criar. Porque nós temos que pensar e viver pensando o que a gente vai fazer em prol da saúde, em prol da comunidade. Então, esse prêmio é um prêmio onde eu incluo os meus colegas, pesquisadores, os alunos da pós-graduação que conosco estiveram estes anos todos, e da graduação, porque a graduação se espelha na pós. Ele quer ser amanhã o que ele está vendo hoje.